Marlene, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Segundo, eu acho que envelhecer, quando você tem minimamente saúde, trabalho e renda, é um privilégio. Eu hoje me sinto um privilegiado de ter 71 anos e não 51, 41 ou 27. Um privilegiado. Porque a idade te harmoniza os componentes que estavam soltos e que estavam em conflito da mocidade, e você vai estabelecendo assim uma espécie de uma refeição em vez de uma comida rápida. A gente passa muito mais para uma refeição do que um fast food. 2. Acumular experiência só serve se você puder transmiti-la, senão é de um egoísmo atroz. Para que serve uma vida inteira de aprendizado, de estudo, se não puder compartilhar? Então, encontrar instrumentos que te permitam compartilhar é o segredo. Eu encontrei blog, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi, sou tradutor de 5 livros, então toda a minha vida foi ligada à palavra impressa. Eu sou o último passageiro da galáxia de Gutenberg. Então hoje a palavra digital para mim, ela existe, agora mesmo estou no computador, mas não é a minha praia. A minha verdadeira praia, meu verdadeiro prazer, não é o livro e-book, não, é o book, é o livro. Com cheiro de livro, com página de livro, com marcador de livro. Bom, mas isso é um problema. Você tocou num ponto muito interessante. Existe uma massa imensa de pessoas da terceira idade, loucas para serem disponíveis, para serem úteis, e no fundo a grande razão de viver é você poder ser preenchido e útil. Senão você está fazendo o quê? É só um ser vivo, como é uma fruta, como é uma planta, como é um canário. Acorda lá e cumpre aquela sua triste missão de cantar de manhã e depois dorme cedo. Já a vida não, ela tem que ter um sistema muito mais de transferência, porque vem atrás, porque vem correndo na frente, porque passou ao lado. Bom, e eu sempre me preocupei com isso, graças a um defeito. Como eu nasci e com 8 dias de nascido fui para o exterior, eu me habituei a ser uma criança hostilizada, porque criança é cruel. Então, eu era criado em colégio de estrangeiros, eu sendo brasileiro. Portanto, sempre tratado como um diferente, um estrangeiro. Então, ou eu me fazia ser aceito e agradável, ou ninguém me chamava. Ia até a festinha de aniversário dos garotos, iam chamar todo mundo, e não a mim. Se eu não for, não, sem o Reinaldo nem tem festa. Então eu tinha que ser mais do que a maioria dos caras, porque eles estavam na terra deles, eu não. Eu que me virava na Argentina, no México, estou falando dos anos 50, quando não tinha globalização, cada coisa era tão estanque, tão longe uma da outra. O México era um outro planeta, não era um outro país. Hoje em dia é tudo meio perto, meio parecido, não faz grande diferença a vida principal do México daqui ou de Santiago do Chile. Lá era completamente diferente. Então eu resolvi fazer dessa diferença a minha fortaleza, a minha vitória. Primeiro, me preparei mais do que ninguém da minha geração para tentar. Havia na época 3 grandes exames que marcavam assim quem estudou e quem não estudou: Itamaraty, ITA e IME. Eu fiz Itamaraty, passei no primeiro estágio, que era um exame difícil, 4.000 candidatos para 11 vagas. Da sua terra tinha uma pergunta reprovadora, que era: para que lado está o bico do pelicano na primeira edição dos Lusíadas? Isso não é só uma bobagem. Camões tinha uma intenção de usar o pelicano, que é o único animal capaz de arrancar a sua carne para alimentar seus filhos. Ele bica a sua própria carne para alimentar seus filhos. E o bico estava apontado para as grandes navegações portuguesas. Então não era uma pergunta estapafúrdia, mas você tinha que ter estudado. Então isso é uma lição de vida também. Cuidado que de repente o diabo mora no detalhe. É por ali que você perde um concurso. Quando eu passei no Itamaraty, eu tinha 1 ano para assumir. E neste intervalo eu resolvi arranjar um emprego para ganhar um dinheirinho, para me divertir com as grandes mulheres da minha vida, que o Rio estava vivendo a explosão dos anos 60, liberação, queimando sutiã na praça, era aquele rio explodindo, aquele primeiro dia de verão, assim, tan. E fui trabalhar na ESSO, como chefe do Repórter ESSO, que tinha o Repórter ESSO em si como o maior produto deles. E eu então me apaixonei por telecomunicação. Eu ia para a URCA gravar o porta-voz radiofônico, a primeira radiofonia brasileira séria. Quando o cara dizia, eu ouvi no Repórter ESSO, era melhor que dizer, minha mãe falou, era certo. Então eu participei desse momento fantástico, em que também, segundo ingrediente, o falar corretamente e ter pela palavra e pela linguagem uma admiração e um respeito, se incorporaram à minha maneira de ser. Eu fico até hoje abismado como é que o brasileiro não tem a menor responsabilidade quando ele diz provável por possível, talvez por quem sabe, amanhã por não sei. Sabe, nós não temos uma noção de precisão, que é uma tragédia que mostra metade dos políticos brasileiros, metade dos professores brasileiros, etc. Bom, mas tudo isso agora para dizer o seguinte: isso aqui sou eu. Tive essa sorte de ter feito do defeito minha única chance de sobreviver socialmente. Já filho de diplomata já é difícil, porque você é arrancado do seu país. Quem tem as mordomias é seu pai, é sua mãe. O Cadillac, o carro do ano, os motoristas, o guarda batendo continente, era para meu pai, não era para mim. Eu ficava só com a parte ruim, morar fora.
sair daqui desse rio iluminado por um sol que não vai embora, vai morar na Holanda, onde fiquei 5 meses sem ver o sol. De dezembro, novembro a março, um pano de chão pendurado lá em cima. Agora, quando você é embaixador, todos são flores. E quando você é estudante, quer estar no pátio do colégio, quer namorar lá de fora da rua, e vai pegar a pneumonia e morrer você e ela. Vai ser um Romeu e Julieta tísicos. Então, quer dizer, não pode. Então, moral da história, eu tive que sempre lutar contra a adversidade, e ela fez de mim uma pessoa diferente. E sou. 2. Terceira idade. Então, eu fui envelhecendo, veio vindo a vida, né? Na verdade, eu venho de longe, que eu me lembro de mim desde 5 anos, tenho 71, quer dizer, eu venho de longe. Eu sou muitos, que foram se acumulando, se dissolvendo, se sintetizando. Então, em primeiro lugar, sempre tive prazer e orgulho de dizer minha idade. Eu não queria ter um mês a menos. Não queria ter um mês a menos. Então, como fazer para que isso não vire só um peso? Claro que você tem um contraponto. A saúde não é mais a mesma. Aquela famosa história do Milor Fernandes. No dia que um velho acordar sem dor, pode ter certeza, está morto. Então você tem que dizer que dor eu quero para poder estar vivo e ela não te incomodar a ponto de te prejudicar o ritmo. Uma dor possível, uma dor que dá para equilibrar. 2. Convívio. Conviver com pessoas da mesma idade, você só perde, você não ganha. Porque você só está andando e vem como? Aquela famosa história brasileira. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar, você tem alguma para me dar ou vai pedir minha ideia, que é diferente. Então, outro problema da terceira idade, que você, nessa provável instituição, poderia resolver. O convívio com pessoas hegemônicas, que têm o que trocar. Não adianta só ouvir, fica uma aula. É que nem você é um seminário, você vai embora, pega depois o elevador, vai embora, ficou lá, ganhou, o conferencista ganhou o prolabório dele e você ficou com 15% do que ouviu. Não é isso o bom. Então, o velho precisa muito de ter um ambiente de convívio em que ele se sinta prestigiado, permanentemente atualizado e atualizante e útil. Útil, realmente. Se sentir útil realmente é um privilégio, é um presente. Então, te respondendo nessa primeira flight, eu acho que você está lidando num país que tem um contingente de velhos expressivo. Eu fui criado com Juscelino, presidente, no seguinte: eu presido um país que tem 70% da população abaixo de 18 anos. Hoje essa curva não existe mais, foi invertida. Hoje nós devemos estar na base de 40 para 60. Mas 40% dos brasileiros hoje são de cinquentenários para cima. E tem realmente uns 60 que ainda tem menos de 40 anos. Bom, terceira coisa importante, Marlene, como o mundo globalizado, a informática, a inteligência artificial, que é fascinante, né? Uma máquina conversar com a outra. Eu sempre achei que um objeto sacaneia o outro. Você quer achar um óculos, ele se esconde embaixo de um lápis. O livro abre na página errada. Agora, hoje em dia, quando você pode pedir que o teu computador ligue para o teu ar-condicionado e mande ele baixar a temperatura para 17, quando você chegar em casa às tantas horas, para o relógio também, você criou uma espécie de um second life. Tem um life real e tem um second life, como tinha sido no desenho animado, que os animais conversam entre si. Hoje os animais do Walt Disney foram substituídos por máquinas, por objetos, por relógios, Então você falou de como encontrar mecanismos e instrumentos para você expressar o que tem a dar. Talvez seja esse o grande calcanhar de Aquiles do idoso. Ele ainda ter resistência a aprender o que ele não sabe. Que ele acha assim: eu já sei tudo que eu precisava, eu já conheço todo mundo que eu queria. Não quero ter mais um amigo, não quero aprender mais nada. Está morto. Ele está começando a, dali, marcar a lápide dele com aqui jaz Zezinho. Olha, se eu tivesse que botar, lápide não, porque eu vou ser cremado, evidentemente, vou ser flambado, que nem um Cássio Suzette. Mas eu vou querer botar nos restos do meu flambar a seguinte frase: já? Pô, ainda tinha tanta coisa para fazer, vou morrer logo agora, pô, já? A única palavra, não quer aqui reinar, já? Então, bem. Mas então, vou te dizer, acho que para este privilégio pudesse transformar, não num monopólio, mas num compartilhamento, compete à sociedade que tem instrumentos, oferecer a este idoso instrumentos de interação. No turismo, você poder ter essas... olha, isso faz uns 15 anos, 20 anos. Você olha assim, parece assim, vagamente ridículo. Aquela Kombi com o cara mocinho e descem 18 pessoas de cabelo azul para ir a um teatro. Depois vão todos para um bar, aí tomam primeiro o chopinho, aí ficam alegrinhos, começam a falar um pouquinho mais alto do que o decibel normal.
depois voltam para casa, conversa, telefone no dia seguinte para contar. Isso foi assim o embrião do que hoje é uma indústria de terceira idade. Nos Estados Unidos tem uma expressão chamada o Grey Power, o poder grisalho. Em eleição tem minorias, negros, hispânicos, Grey Power, HGTBG, TBE, essas minorias importantes. Quer dizer, o Grey Power, toda a Flórida, que agora votou num Blonde Power, porque o dele foi Grey, depois que ele passou lá um tonalizante, ele passou. Agora a velha não diz que pinta, por cima do tonalizante. E aqui a orelha negra feita a asa da graúna, porque ele não sabe pintar. Muito bom. Mas aí está seguindo. Então, dou a maior força, estou à disposição, gostaria de pessoalmente participar. Acho que todo idoso tem uma história para contar, que se ele souber contar, não fica, como o vovô é chato. Então, o pior é, meninos, ouvir, aí você assim, dono da verdade. Ninguém é dono de verdade nenhuma, você pode ter 700 anos e está aprendendo todos os dias, um menino de 15, 20, 25, o meu neto de 6, com o guardador de automóvel que tem 30, que você vai estacionar todo com pressa, ô, elegância, como ele me disse ontem, vai ganhar $1 milhão? Não, menos para não infartar. Que não entrou na vaga. Entrei com a sua idade, um crioulo, uns 20 e poucos anos, me dando uma lição de vida que vale mais que 10 Confúcios juntos. Porque resolve o problema concreto, botar um carro na vaga sem infartar. Muito bom. Bom, Ótimo. segunda.